O apóstolo Pedro diz que nós precisamos apresentar a razão da nossa fé. Se alguém perguntasse para você quem é Deus, como você responderia essa pergunta? Olá pessoal, graça e paz. Aqui é o pastor Alan Rocha, aqui da Promessa Vila Medeiros. E este é o programa Oficina da Palavra, esse espaço de estudo bíblico, de reflexão cristã. Nós temos a oportunidade de sermos orientados, sermos corrigidos, sermos consertados pela palavra de Deus. Se você está chegando aqui agora, primeiro vídeo que você assiste, eu queria convidar você a se inscrever no canal aqui da nossa igreja, também compartilhar com seus amigos esse vídeo. E se você está gostando, curte, dê aqui seu like. Se não estiver gostando, dê o like também, não tem problema. Mas se está gostando, dê aí o seu like, esteja aqui com a gente. Eles têm falado que esse é um espaço de estudo da palavra, a gente tem respondido algumas perguntas aqui. E você pode enviar sua pergunta, faça o seu comentário aqui embaixo e envie uma pergunta, desafie a gente. Se a gente não conseguir responder, a gente traz um convidado aqui que nos ajuda a dar a resposta. Hoje nós temos uma pergunta desafiadora, que é: quem é Deus? E essa é uma pergunta que todo cristão, todo crente deve saber responder, mas eu sei que não é tão fácil assim a resposta dessa pergunta. E quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu entendo assim que, como é uma oficina da palavra, quem tem que responder para a gente é a palavra de Deus, a Bíblia. Então pega aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, eu quero ler o versículo 11. Olha o que está escrito aqui, que lindo esse texto. Diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Que texto lindo, né? Fala aqui sobre Deus. Esse é um cântico de Moisés, logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, no caminho para a Terra Prometida, atravessam o Mar Vermelho. Moisés, então, canta essa canção de louvor a Deus. Moisés teve muitas experiências com o Senhor, como aquela experiência da fornalha de fogo, e ele teve uma experiência, ele sabia quem era Deus. Se você perguntasse para Moisés quem é Deus, ele teria uma resposta. Inclusive, num diálogo que ele teve com Deus, ele fez essa pergunta, né? Senhor, quem eu devo dizer às pessoas, quem és tu? E aí Deus disse para ele: eu sou o que sou, né? Deu o nome de Yahvé para que ele pudesse falar para as pessoas quem ele era. Mas se eu perguntar para você, quem é Deus para você? Que resposta você daria? E essa reflexão que eu quero fazer, e a gente busca aqui entender a palavra, quem é Deus, à luz da palavra de Deus, e a forma de se fazer isso é através daquilo que a Bíblia fala a respeito dele para nós, né? Fala dos seus atributos, de suas qualidades e também da sua essência, que é uma essência triuna, né? Deus é um ser, trindade em essência. E é muito importante a gente, então, refletir sobre essa questão. Eu quero dizer assim, olha que curioso, a Bíblia ela não tem a preocupação de provar que Deus existe. A questão da existência de Deus não é uma preocupação bíblica. Simplesmente a Bíblia afirma que Deus existe. Simplesmente no primeiro versículo já pressupõe isso. Que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então Deus está lá. Antes que o mundo e fosse criado, Deus já existe, né? E aí a gente pensa o seguinte: como definir Deus, como entender Deus, uma vez que Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é criador, nós somos criaturas. Deus é santo, é perfeito, nós somos falhos, pecadores. Não há como a gente captar perfeitamente ou definir com palavras muito assertivas exatamente quem é Deus.
Até seria a mesma coisa de você pegar um copo de água e tentar colocar o oceano dentro. Assim seria o ser humano tentar definir ou tentar explicar quem é Deus. Mas a Bíblia vai falar para a gente que daquilo que se pode conhecer sobre Deus, isso vem a nós através da sua revelação. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas tem um texto que fala muito forte sobre isso, que é na carta de Paulo aos Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia nesse texto. Romanos capítulo 1. Olha o que esse texto está dizendo para nós. Diz o seguinte, a partir do versículo 19, Romanos capítulo 1, versículo 19. Diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, se referindo aos seres humanos, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio de coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso é uma palavra de Deus aqui, aqueles que se consideram sábios no contexto romano. E aqui tem uma questão bem interessante. O versículo 19 fala sobre aquilo que foi revelado, lhe foi revelado. E a ideia aqui é manifesto, né? Manifesto ou revelado, traz aqui para a gente uma doutrina cristã muito importante, que é a doutrina da revelação. E o que isso ensina para nós? Ensina do fato de que Deus é tão totalmente outro, né? Ele é tão grandioso, tão poderoso e majestoso, ele é infinito, nós somos finitos, né? Como nós comentamos aqui, que a única maneira da gente entender alguma coisa de Deus é se ele, por sua graça e misericórdia, se aproximar de nós e se revelar a nós. Então Deus se revela a nós, ele se apresenta para nós, ele se aproxima de nós para que nós possamos saber quem ele é. E existem algumas formas de Deus se revelar, várias formas, e as três mais importantes, mais seguras formas de Deus se revelar para nós são essas. Nós já até falamos em um programa aqui sobre isso, né? E aí você pode depois olhar aqui na nossa playlist, você vai verificar. Né? Um dos meios de revelação de Deus é a Bíblia. A Bíblia Sagrada, né? O livro de Deus, uma maneira de Deus se revelar para nós. E outra forma que nós temos da revelação de Deus é a própria criação. Nesse texto que a gente leu aqui, diz assim que tudo o que se pode conhecer de Deus foi manifestado por meio das coisas criadas. Né? De fato, na natureza, no universo, nós vemos o DNA de Deus, a perfeição, né, das coisas criadas, né? DNA, até o complexo que é uma folha de uma árvore, a distância do universo, o tamanho do universo, todos esses detalhes para que a vida exista, tudo isso há uma indicação de que existe um ser superior que criou todas estas coisas e aquilo que há na natureza, assim, até o senso de moralidade dos seres humanos, a forma como os seres humanos interagem, tudo isso mostra para a gente, revela para a gente o próprio Deus. Então a criação é um meio de revelação de Deus. E o maior de todos os meios de revelação de Deus é o próprio Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz que Deus se manifestou por meio dos profetas no passado, mas que ultimamente ele tem nos revelado através do seu Filho, porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é aquele que através dele nós enxergamos o Pai. Então existe
uma forma da gente encontrar, entender, conhecer quem é Deus, que é através da revelação. E como nós falamos aqui, meios de revelação, a Bíblia, a criação e Jesus. Eu quero, ao falar sobre quem é Deus, falar aqui da grandeza de Deus. Nós cantamos um hino, né? Grandioso és tu. A gente já canta assim, quão grande é o meu Deus. E ao falar sobre a grandeza de Deus, a gente aprende algumas coisas importantes aqui. E o que a Bíblia fala sobre ele? Primeiro, quando a gente lê a Bíblia, lá em João capítulo 4, fala que Deus é espírito. Ou seja, ele é invisível. Espírito no sentido de que Deus não é constituído da mesma substância que nós. Nós somos matéria, corpo físico. Deus, ele é de uma substância espiritual, uma substância invisível, né? Grandiosa, poderosa, e que está para além de tudo aquilo que nós entendemos como matéria. Todo o universo, Deus está para além. Deus é imanente, mas ele transcende o universo. Né? Deus é um ser espiritual. A Bíblia define Deus assim. A Bíblia também, quando fala sobre Deus, vai falar que Deus é um ser pessoal. Né? Ele se revela, ele se apresenta para nós nessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Deus é um ser pessoal. O que quer dizer isso? É que Deus, ele sente, ele ouve, ele interage. Outra forma da gente falar sobre o Deus cristão, Deus da Bíblia, é que Deus é relacional. Ou seja, Deus se relaciona com a gente. Nós podemos conversar com ele e ele nos ouve. Essa é a principal diferença do Deus da Bíblia, do Deus cristão, para os deuses que tem em toda a Bíblia, ou melhor, todo o mundo, né? Porque quando a gente leu lá o texto de Êxodo 15, versículo 11, no Cântico de Moisés, ele disse, quem é semelhante a ti entre os deuses? Na verdade, tudo aquilo que os seres humanos chamam de deuses é falsidade. O único Deus verdadeiro e perfeito é o Deus criador, né? O nosso Deus, o Deus da Bíblia. E quando a gente pensa sobre essa questão, sobre esse aspecto, um Deus relacional, essa é a principal diferença do Deus da Bíblia para os demais deuses, porque eles não relacionam com a sua criatura ou se relacionam de uma forma bastante precária e estranha. O Deus da Bíblia se revela a nós e deseja se relacionar conosco. Então, quem é Deus? Deus é uma realidade suprema, é uma causa não causada, criador de todas as coisas. Deus é um ser supremo, ele é o criador, ele é o mantenedor de tudo o que existe. Deus é um ser autoexistente, que é perfeito em poder, bondade, sabedoria. Há diversas outras definições que a Bíblia apresenta para a gente. A Bíblia diz que Deus é amor, porque isso faz parte da essência dele. A essência dele é amor. Deus é luz, se referindo sobretudo à sua santidade. Né? Deus ele é perfeito. Né? E o que mais me chama a atenção é esse fato de que ele se importa conosco e ele busca se relacionar conosco. E é uma das maneiras que a Bíblia fala para a gente sobre Deus e revela para a gente quem é Deus, é através daquilo que a Bíblia descreve como suas qualidades, os seus atributos. Então, uma maneira da gente entender quem é Deus e o que Deus faz é através daquilo que a Bíblia destaca de suas qualidades. Os atributos ou qualidades de Deus são divididos em duas grandes categorias. A gente aprende isso na teologia. E é uma maneira de classificar, que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Deixa eu explicar isso melhor. Os atributos comunicáveis são aquelas qualidades de Deus que Deus compartilha com a gente, né? Por exemplo, Deus é amor e ele permite que a gente também experimente um pouco desse amor e exista amor em nós, entende? Que Deus é santo e ele também compartilha da sua santidade com nós. Então, por isso que a gente compartilha da sua santidade conosco.
Então, por isso a gente chama de atributos comunicáveis. E existem também os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos ou aquelas qualidades que só existem em Deus e que nós não podemos desfrutar delas. Eu vou falar um pouquinho sobre os atributos incomunicáveis, que eu vejo isso como importante. O que são os atributos incomunicáveis? Como eu falei, são aquelas qualidades que não existem nos seres humanos, são qualidades que estão unicamente em Deus. E quais são elas, né? Existem várias, mas as 4 principais que a gente costuma falar é que uma delas é a onipotência, né? Quer dizer que Deus ele é o único que tem poder de fazer tudo o que ele quer e que lhe agrada. Ele é poderoso. Lá em Gênesis 17, o versículo 1, quando Deus se revela a Abraão, ele se revela como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, a onipotência é um atributo que só Deus tem. Nós não somos onipotentes, né? A gente fala assim, o diabo ele é poderoso, o mal é poderoso. Mas o diabo não é onipotente, ele não é todo poderoso. Ele tem poder, mas ele não é todo poderoso. O ser humano tem um certo poder, mas não é todo poderoso, porque esse é um atributo que só Deus tem. Outro atributo que a gente encontra somente em Deus é a sua onipresença. O Salmo 139, eu gosto desse salmo. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, nesse salmo, ele fala, olha o que ele fala aqui. Ele fala assim... Antes mesmo, versículo 4, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões sobre mim a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. Tão elevado que eu não posso atingir. Aí ele diz assim, para onde poderei me escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Então, aqui, esse capítulo, né, de Salmo 139, ele vai falar de todos os atributos de Deus, vai apresentar aqui a onipresença, a onipotência, e nessa parte aqui vai falar muito mais da onipresença, né? Para onde eu fugirei do teu espírito. Então, só Deus é onipresente, só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Nós podemos, através da internet, da rede de comunicação, estar, de certa forma, presente em alguns lugares, né? Mas nós não podemos estar em todos os lugares, em cada canto do universo, por exemplo. Deus, por esse atributo, ele está presente em todos os lugares. Tem gente que acha que o diabo é onipresente. O diabo não é onipresente. Ele tem uma rede imensa de seguidores, de servos dele, né, de comparsas, que estão pelo mundo inteiro, mas ele não é onipresente. Onipresente, somente Deus é onipresente. Também a Bíblia vai falar da onisciência, que é dizer que Deus sabe todas as coisas. Isso está lá em 1 de João, capítulo 3, o versículo 20, que fala isso, que Deus ele é sabedor de todas as coisas. É o Deus que sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que passa no nosso coração, que conhece as nossas intenções. É algo também que o reino das trevas não tem acesso, mas Deus, na sua onisciência, sabe todas as coisas. O Salmo 139, que eu li aqui no versículo 4, diz que a palavra nem chegou à boca, Deus já sabe, Deus já conhece. Então, porque ele é onisciente. E dos atributos incomunicáveis, como nós falamos aqui, o último que eu queria destacar com vocês é o atributo da eternidade. Deus é o único ser realmente eterno, né? Nesse sentido da eternidade de Deus, nem os anjos o são. Os anjos, eles foram criados, eles passaram a existir em algum tempo,
né? Hoje eles têm essa questão da eternidade e vida eterna sobre eles, mas eles foram criados. Então, teve um tempo em que os anjos não existiam, mas Deus não houve esse tempo. Ele sempre existiu. O Salmo 90, o verso 2, diz assim: de eternidade em eternidade, tu és Senhor, tu és Deus. Deus é eterno e ele sempre existiu, né? Então, eu queria só destacar dessa parte aqui para vocês o seguinte, que apesar de Deus se revelar a nós, mais uma vez, destacar que nós, seres humanos, não temos condição de captar, né, tudo do que Deus é, o que Deus faz, e a gente tem dificuldade de fazer isso. Porém, tudo que é suficiente para a gente saber, tudo que é necessário para a gente saber sobre Deus, nos foi revelado, principalmente através da palavra de Deus, e aí a gente pode conhecer Deus, ou seja, conhecer a Deus é algo possível por conta daquilo que foi revelado para a gente na palavra. Aquilo que é possível ser compreendido, ser captado pelo ser humano, foi revelado para a gente na palavra. Mas eu queria aqui ainda destacar para você os atributos comunicáveis de Deus, que são também importantes para nós. Quais são esses atributos comunicáveis? A lista é imensa, né? Tem muitas coisas em nós que vêm de Deus. Isso tem a ver com a imagem e semelhança. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, né? A gente fala também da questão da graça comum, que é algo compartilhado de Deus com todos os seres humanos. E eu queria destacar algumas dessas qualidades que existem em Deus e que Deus, mesmo que de forma limitada, compartilha conosco. E uma delas é a sabedoria. Deus é sábio, como está lá escrito em Romanos 16, 27, e que ele também compartilha um pouco dessa sabedoria. Inclusive, se a gente pedir a ele, ele nos dá sabedoria. A palavra de Deus nos diz assim. Outro atributo é a santidade de Deus. Deus é santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 16, diz que nós somos filhos de Deus e que Deus é santo. Então, como é santo aquele que nos chamou, nós também devemos ser santos. Deus é santo e ele compartilha da sua santidade conosco. Outro atributo ou qualidade que Deus compartilha com a gente, por isso é um atributo comunicável, é a justiça. Deus é justo, Deus é correto, nele está o senso de moralidade e Deus compartilha isso com todo ser humano. Até aquele que é incrédulo, ele tem um certo senso de moralidade, daquilo que é certo ou errado, e isso vem de Deus, né? E também, outro atributo, a fidelidade. Deus é fiel e ele compartilha conosco a sua fidelidade. Deus é misericordioso e ele também coloca em nós um pouco dessa misericórdia, dessa compaixão em nossas vidas. Está lá no Salmo 103, o versículo 8, o texto diz lá que Deus é misericordioso e compassivo. Aí o versículo 13 diz assim: assim como um pai que se compadece do filho, assim Deus se compadece daquele que o teme, daquele que o busca. Então, esse texto mostra que Deus é misericordioso, mas que ele também compartilha dessa misericórdia na figura dos pais que cuidam dos seus filhos, né? Então, Deus ele é misericordioso. Outro atributo de Deus, o amor. Lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 8 a seguir, fala claramente: Deus é amor. Quem anda com ele desfruta desse amor e aprende desse amor e compartilha desse amor. Deus é bondade, Deus é bondoso. O Salmo 100 fala isso, né, que Deus é bom e nós podemos experimentar dessa bondade. E por fim, um atributo que Deus compartilha com a gente é a sua graça, né? E assim, o que eu queria enfatizar com vocês é que de todos esses atributos que eu cito aqui, eu vou repetir: bondade, santidade, justiça, fidelidade, misericórdia, amor, bondade, graça, todos esses atributos Deus compartilha conosco. E à medida que a gente anda com Deus, a gente vai se tornando parecido com ele cada vez mais e mais dessas
dessas qualidades vão fazendo parte também da nossa existência, da nossa maneira de viver. Inclusive, o apóstolo Paulo nos desafia lá em Efésios capítulo 5 a sermos parecidos com Deus, que é o nosso Pai. Então, que a gente possa caminhar com Ele e a gente possa desenvolver cada vez mais, ter mais sabedoria, santidade, ter mais misericórdia, viver o amor de Deus, desfrutar dessa graça sobre a nossa vida. E aí a questão que a gente coloca aqui é isso, de nós conhecermos quem é Deus e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele nesses atributos que são comunicáveis, essas qualidades que nós podemos desfrutar. Nessa última parte do estudo agora, eu quero falar com vocês sobre a essência de Deus, o ser de Deus. Mais para frente, se Deus nos permitir, nós podemos falar mais propriamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Pode ser um programa só para falar sobre esse tema, né? Que é sobre a trindade divina, trindade de Deus. Deus é um ser triuno. Então, se você quer entender quem é Deus, você tem que olhar para os seus atributos, mas, assim, entender que o Deus que é revelado para a gente na Bíblia, ele é, de fato, um Deus triuno, né? E aí a gente tem vários textos na Bíblia que nos dão essa dica. A Bíblia nos apresenta um Deus que é uma unidade composta. É um Deus que é uno, que é único, mas que é sempre um Deus plural. O primeiro nome dado a Deus, Elohim, que está lá no versículo 1 da Bíblia, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra que aparece lá é Elohim. E essa palavra, esse nome de Deus está no plural. É um nome plural, né? Então Deus é um Deus plural. Todos os diálogos que Deus faz consigo mesmo no livro de Gênesis está sempre no plural. Capítulo 1, aparecer também em outras partes, por exemplo, na criação do ser humano, Deus diz para si mesmo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus é um Deus plural, ele é uma comunidade em si mesmo, né? Ele é uma unidade composta. E isso nós entendemos como cristãos e compreendemos que isso é valioso a gente ter a compreensão disso, que é a doutrina da Trindade. Esse é um ensino de que Deus é um ser triuno. Em outras palavras, que Deus ele subsiste em 3 pessoas, mas ele é um em essência. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um em essência. Essa palavra Trindade, que vem do latim trinitas, que significa o estado de ser 3 ou 3 em unidade. E compreender isso é muito importante, porque é o Deus que a Bíblia nos revela, a essência de Deus. Gente, isso não é fácil de compreender, não. Até porque assim, a doutrina da Trindade, uma doutrina assim, humanamente falando, tão absurda, causa tanta estranheza para nós, que a gente pode seguramente dizer que não foi um ser humano que inventou essa doutrina, né? Mas foi um ser divino, foi Deus. Não é que ele inventou essa doutrina, ele se revelou para a gente dessa forma, né? Aí a gente, para entender a Trindade divina, seria importante, irmãos, presta atenção nisso, entender o que não é Trindade, né? Quando nós falamos de Trindade, nós não estamos falando de 3 deuses. Isso seria politeísmo. Isso seria uma heresia e contrário ao ensino da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 6:4, a Bíblia fala claramente para nós ali que existe um só Deus. Deus é um ser único, um único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor é o único. Essa ideia, né? Então, nós não cremos em 3 deuses. Nós também não acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam manifestações ou faces
de um Deus mono. Deixa eu explicar melhor isso, porque pode ser confuso. Que é assim, alguém tentou explicar a Trindade divina e explicava assim, que na verdade Deus é uma única pessoa, né, um único ser, uma única pessoa no caso, e que em dado momento da história, essa única pessoa se revelou de formas diferentes. Então, em algum momento, Deus, a pessoa de Deus, se revelou como Pai, em outro momento como Filho, em outro momento como Espírito Santo. Mas é uma única pessoa, né? No sentido de monopessoal. Né? E quem tentou explicar assim a Trindade emprestou a ideia do teatro grego, né? Teatro grego da antiguidade, a ideia de que era um único ator, ator que fazia papéis diferentes, que é o famoso teatro das máscaras. Né? Então, se ele fosse fazer um papel feminino, colocava uma máscara feminina e fazia o personagem. Ou se ele fosse um outro homem, uma profissão, colocava a máscara e conforme a cena, ele trocava de personagem e um mesmo ator fazia um personagem diferente trocando as máscaras. Então alguém vai dizer, olha, é assim a Trindade. É uma única pessoa que se manifesta de formas diferentes em dados momentos do tempo. Bom, isso não é o que a Bíblia ensina sobre a Trindade. O que a Bíblia ensina sobre a Trindade é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, né? Embora sejam um em essência. Né? E que o Espírito Santo exerce papéis e funções específicas do Espírito Santo. Assim também Jesus tem uma função, uma tarefa específica na pessoa dele, e o Pai também, mas todos trabalham juntos, vivem juntos, são interlaçados entre si, formando um único Deus, que é o Deus cristão, o Deus da Bíblia. Assim, só para exemplificar isso melhor, eu quero até ler alguns textos aqui e explicar isso para vocês. Para a gente entender a Trindade divina, esse Deus trino que a Bíblia nos revela, a gente poderia fazer aqui 3 afirmações, poderíamos dizer assim, 3 verdades que a Bíblia afirma para a gente. Primeira verdade que eu queria afirmar aqui, Deus é constituído em 3 pessoas. E a Bíblia vai trazer essa ideia da pluralidade, como nós comentamos aqui. Há uma pluralidade de pessoas ao ponto que Deus conversa entre si, dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem. Né? Ou como na ocasião da Torre de Babel, que Deus fala assim, desçamos e confundamos. Né? Então esse Deus é plural, ou seja, o soberano, por toda a eternidade, ele já coexiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis 1:26, vai estar lá o façamos, e eu quero ler com vocês aqui o texto de Mateus capítulo 3, o versículo 16, olha, que diz que é ali o momento do batismo de Jesus, o versículo 16, diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre eles. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, a quem me agrado. Aqui, assim, claramente, nesse versículo 16 e 17, nós vemos aqui uma manifestação evidente, clara, desse Deus triuno. Né? Aqui nós vemos o Filho, Jesus, sendo batizado e saindo das águas. Né? Ali é ele fisicamente saindo das águas. Enquanto ele está saindo das águas, o Espírito Santo paira sobre ele, né? E aqui o texto vai dizer como pousando como uma pomba, né? A ideia assim, é de um semelhante a uma pomba. Eu costumo dizer assim que não é que ele é uma pomba ou que ele se materializou em uma pomba. É que ele assumiu uma forma como de um anjo, um ser alado, e quem olhava e descrevia a cena achou parecido com uma pomba. Né? E
e por isso ele é citado aqui. Mas o Espírito Santo, ele, como se materializasse, ele se manifestou de forma visível, que as pessoas viram a presença dele ali naquele lugar. O Espírito Santo pairando sobre Jesus, e do céu se ouve a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Então, aqui a gente vê essa verdade de que Deus é constituído em 3 pessoas, revelado claramente, né? Quando Jesus ensinou o batismo, ele diz, vão, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando essa trindade divina, essas 3 pessoas. A bênção apostólica, lá de 2 Coríntios 13, claramente lá, que a graça do Senhor Jesus, Filho, o amor de Deus Pai, e o consolo do Espírito Santo esteja com todos. Então ali, na bênção que nós damos a cada culto, nós evocamos esse Deus que é constituído em 3 pessoas. Então, essa é a primeira verdade. Deus é constituído em 3 pessoas. A segunda verdade que a Bíblia fala sobre Deus, né, é que cada pessoa da Trindade é plenamente divina. Cada pessoa é plenamente Deus. E aí, sobre o Pai, não há muito questionamento. A gente acredita, entende que o Pai é Deus, né? Lá em Gálatas 1,4 diz isso, né? O nosso Deus e Pai. Contudo, não apenas o Pai é Deus, mas também o Filho é Deus. O Filho é Deus. Existem vários textos que apontam para isso, como na declaração que Tomé fez depois da ressurreição, que ele disse, tu és Senhor e o meu Deus, meu Senhor e o meu Deus. Está lá em João 20:20. Então, Jesus é Deus. Mas talvez o texto assim mais forte, mais incisivo, é o Evangelho de João, que é um evangelho que se preocupa em defender e falar da divindade do Filho. O texto começa dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? E diz que tudo que existiu a partir dele. Então, Jesus é Deus. Ele deve ser adorado, deve ser glorificado e deve ser compreendido assim como, de fato, ele é Deus. E também a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é Deus, é plenamente Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força, uma energia, né? Não, o Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa é divina. O Espírito Santo é divino. Lá em Atos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, claramente ali refere-se a Deus, ao Espírito Santo, e dizendo que ele é Deus. O Espírito Santo é aquele que estava pairando sobre as águas na criação, então ele é criador, ele é o Espírito que cria, né? Ele é Deus, e a Bíblia vai nos falar e confirmar exatamente essa ideia, essa mensagem. Então, eu afirmei aqui para vocês que Deus constitui-se em 3 pessoas, né? Então, Pai, Filho e o Espírito Santo são pessoas que sentem, que pensam, que agem. Essas 3 pessoas, cada uma delas é plenamente divina, né? Divinas. Cada pessoa é plenamente Deus, né? Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E a última afirmação que a gente precisa fazer aqui é que a Bíblia vai ser categórica em dizer que existe só um único Deus, né? Ou seja, são 3 pessoas que convivem e coexistem pela eternidade, mas não existe 3 deuses. As 3 pessoas constituem o Deus da Bíblia que nós cremos. Há um só Deus, a Bíblia vai afirmar. Vai dizer assim, ao único Deus e sábio seja dado a glória para todo sempre. Amém. Eu quero concluir essa fala sobre o ser de Deus dizendo o seguinte, dando uma definição. Se a gente perguntar para você assim, como que você definiria a trindade divina ou o ser de Deus? A gente poderia dizer da seguinte forma, Deus subsiste eternamente sendo 3 pessoas em unidade. O Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é de modo pleno Deus. Todavia, existe somente um Deus. Essa é a forma que Deus nos revelou, que é a forma que Deus nos revela a Deus, que a Bíblia nos revela sobre Deus, né? Que ele é esse ser triuno. Eu poderia citar vários textos aqui que apontam nessa direção. Eu já citei aqui Mateus 3,16, o batismo de Jesus, onde a Trindade é manifesta claramente ali. Já falei para vocês também no batismo que Jesus instituiu, né, a ordenança para o batismo, dizendo que as pessoas devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A despedida da carta de Paulo, da segunda carta, também invocando o que a gente chama de bênção apostólica. O texto de Efésios 4 fala que há um só Senhor, há um só Espírito e um só Pai, mostrando a Trindade divina participando da nossa salvação. Enfim, a doutrina desse Deus que é triuno é claramente disposto e revelado para a gente nas Escrituras. Eu quero encerrar essa palavra dizendo assim para vocês que o mais magnífico assim da gente perguntar quem é Deus, né? Que é a pergunta de hoje. Quem é Deus? Entender isso é importante e é possível exatamente porque Deus se revelou a nós. A gente falou aqui da grandeza desse Deus, que é visto sobretudo nos seus atributos incomunicáveis e na essência triuna que ele tem, né? E aí como a gente canta, né, dizendo que grandioso é o Senhor, que ele é grande, que ele é poderoso, onipotente, onipresente. Mas o mais importante de tudo isso que nós falamos aqui, que é mais relevante para a nossa vida, é que ele, além de ser um ser pessoal, é um ser relacional. Ou seja, Deus decidiu se revelar a nós, decidiu se aproximar de nós. Ele quer ser nosso amigo. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele quer que nós oremos a Ele. Ele quer responder a nossa oração. Ele quer nos abençoar. Isso é possível. Você pode clamar o nome de Deus, invocar a presença dEle sobre a sua vida, pode orar pedindo a ajuda dEle. Se você tem dúvidas sobre a existência de Deus, Ele pode se revelar a você através da Bíblia, é evidente, mas de formas muito pessoais para que você seja salvo e que essas dúvidas sejam sanadas. Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é relacional, Deus está próximo. A gente pode invocar e Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos abençoa. Eu quero terminar esse momento aqui orando com você. Fecha os seus olhos aí, vamos orar juntos a Deus. Deus, eu quero te agradecer por mais esse encontro, esse momento em que a gente refletiu sobre a sua palavra. A gente aprendeu hoje aqui que nós somos finitos, pequenos, e o Senhor é infinito, o Senhor é grandioso, imenso, mas apesar da glória que o Senhor tem, o Senhor se importa com a gente, o Senhor se revela e o Senhor deseja que nós nos relacionemos contigo. Então eu oro por todas as pessoas, irmãos, irmãs, amigos que estão assistindo esse momento de estudo da Tua Palavra, pedindo para que o Senhor se revele na vida de cada um deles, abençoe a vida deles. Eu peço dessa forma ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Valeu por estar com a gente hoje aqui. Como eu já falei, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário. Se tem alguma pergunta que você gostaria que a gente comentasse aqui, pode fazer. E obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Deus abençoe e até a próxima.